Boa tarde a todos. Não posso deixar de falar da minha alegria de estar aqui, mais uma vez no Rio Grande do Sul, fazendo essa obra do Senhor. E não tenho dúvida que o Senhor está aqui nesse lugar. Não dá para ter dúvida diante daquilo que a gente já ouviu aqui, né? Diante daquilo que a gente está ouvindo aqui, desde que o Rui nos pegou ali no aeroporto. E confesso que quando eu vi esse versículo ali, eu falei, Deus está nesse lugar. Porque, deixa eu te explicar, quando fui convocado, quando fui escalado para estar aqui, há cerca de 1 mês e meio atrás, 2 meses, quando o Crenilson me ligou, e é sempre assim, né? Quando a gente é convidado para um trabalho desse, primeira coisa, Jesus, o que a gente vai fazer? Né? O que nós vamos falar? Quem somos nós para estarmos aqui ministrando na vida dos irmãos? Mas quando o Crenilson me ligou, imediatamente esse versículo ardeu no meu coração. Esse versículo ardeu no meu coração, mas a gente, claro, tem que ficar orando, né? E a gente vai orando. Jesus, tem um encontro lá no Rio Grande do Sul. O Senhor me dá uma palavra que eu possa ministrar, que seja de acordo com a necessidade dos irmãos lá, que seja de acordo com o trabalho que o Senhor tem na Donep lá. E eu vi orando, e sempre que orando, essa palavra não saía do meu coração. E até agora eu tenho a convicção de que é sobre isso que Deus quer que a gente converse um pouco com os irmãos. Provérbios 11, 30. Mas não é o que está escrito aqui. Aqui está faltando até um pontinho, né? Eu queria falar sobre o pontinho, sobre os 3 pontinhos. O que está escrito ali nos 3 pontinhos? Quem pode me dizer? O que está escrito em Provérbios 30, a primeira parte do versículo? Tem alguém que possa dizer? Você tem uma Bíblia? Tem um celular que possa abrir em Provérbios 11, 30, para a gente ler um pouquinho o que está aqui nos pontinhos? Quem tem aí a Bíblia que possa dizer? O fruto do justo é árvore de vida. Aquele que ganha almas é sábio. Há uns poucos anos, Deus tem falado muito comigo a respeito desse versículo. Em especial, essa primeira parte. Porque nós todos já conhecemos e bem, e sabemos que aquele que ganha alma sábio é. Mas a Donep é um ministério essencialmente formado por homens justificados. Por homens que tinham as suas vidas, né, completamente destruídas, por homens que realmente o pecado foi perdoado. Né, porque o que nós vemos na Donep é essa justiça de Deus se aplicando sobre o homem, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está aqui. E neste versículo está dizendo que o fruto nosso, o fruto do justo, é árvore. Não é fruto. Alma é fruto. Mas o que Deus espera de mim e de você é árvore que dê fruto. Você está entendendo o que a gente está falando? Desde que chegamos aqui, tudo que se ouvir, tudo que eu ouvi, prestando bastante atenção em tudo que eu estou ouvindo, desde a conversa do Rui no carro, desde o nosso café da manhã, desde a palavra do Francisco da Rangel, da Thelma, do Júlio. E agora, a preocupação do Rui em formar um calendário é a continuidade do trabalho. Agora, conversando com o Francisco Rangel no almoço,
Ele falando, nosso presidente também tem essa preocupação. Como que vai ser o futuro dessa instituição, da Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno? Como que nós estamos pensando a associação daqui a 50 anos? Será que nós estamos pensando essa associação daqui a 50 anos? Ou nós estamos nessa expectativa de que Jesus vai voltar amanhã e está tudo bonito, está tudo bacana? E essa expectativa ela já existe há 2000 anos. Pode ser que Jesus volte daqui a um segundo. Pode acontecer. Mas pode acontecer que demore mais de 200 anos, mais 2000 anos. Não tem nada que nos faça pensar dessa forma. Ao contrário, a gente acredita que realmente a volta de Jesus ela está muito, muito, muito próxima. Mas se demorar um pouquinho mais do que aquilo que nós estamos esperando, quem continuará o nosso trabalho? De que forma nós estamos tratando esse assunto? Porque Salomão, o sábio, ele diz que o fruto do justo é árvore. O fruto de justo é aquele que produz fruto. Fruto. Árvore de vida. Então nós precisamos nos preocupar, precisamos trabalhar essa questão do discipulado. Nós precisamos atentar para isso. Nós temos um foco, uma estratégia, como foi dito aqui pelo Francisco Rangel, do jantar. Deus deu isso para Demos, seu custódio trouxe isso. Nós estamos trabalhando isso. Mas precisamos entender que o que Deus verdadeiramente está esperando de mim e de você é árvore. Trazermos essas pessoas para os nossos eventos, essas pessoas serem impactadas, acontecer com essas pessoas o que aconteceu com o Rui, mas precisamos de muitos Ruis. Ontem o Rui estava preocupado e a gente... Não tem jeito, a gente tem que falar desse negócio. Ele ontem estava falando, eu estou com 74 anos. Eu estou com 60. Mas não vai acontecer agora não, em nome de Jesus. Vai demorar muito, tá bom? Mas quem vai continuar fazendo o que o Rui está fazendo aqui? Quem que vai continuar fazendo o trabalho que Deus está usando o Júlio para fazer? O Francisco Rangel, o Altomia, a Rosânia, a Thelma, eu. Nós temos que ir. E, meditando um pouco sobre isso, fiz aqui umas anotações, não quero me perder. Eu aprendi, Deus, logo no iniciozinho, quando eu ia naquelas reuniões às quartas-feiras lá na sede, reuniões que temos até hoje, reunião de oração, logo no iniciozinho da minha caminhada, João Henrique Palharim esteve ministrando ali no Escritório Nacional, e Deus usou ele para falar uma palavra comigo, que essa palavra me marcou profundamente. Deixa eu pegar aqui Mateus, se não me engano, 19. Deixa eu achar aqui que eu mudei um pouquinho, inverti aqui a ordem. Mateus 25. Em Mateus 25, Deus está falando, todos conhecem, não precisa abrir a Bíblia, está falando a respeito dos talentos. E meditando dentro dessa questão do discipulado, nós vemos ali o Senhor dizendo o seguinte: quantos talentos nós granjeamos com os talentos que o Senhor nos deu? Ou seja, nós granjeamos talento através dos talentos que o Senhor nos deu. Então, esses talentos têm que gerar o fruto. Mas o que me marcou naquela palavra do João Henrique Palharim é que no verso 19 dessa parábola dos talentos, o Senhor, ele diz
A Bíblia diz que depois de muito tempo, diz assim, para ser exato, e muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Mateus 25, 19. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E ali foi assim muito profundo, quando Deus usou João Henrique Palharim falar assim: o final da vida de um homem é de prestação de contas com Deus. O final da vida de todo homem é de prestação de contas com Deus. E a partir disso eu falei assim, caramba, eu tenho que trabalhar o final da minha vida. Né? Isso fazem cerca de 20 anos, quase 20 anos, e a partir dali eu falei assim, caramba, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu preciso trabalhar o final da minha vida. O final da minha vida, se é de prestação de contas com o Senhor, eu quero ter um final de vida bacana, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que prestar atenção naquilo que Deus quer da minha vida e realizar aquilo que Ele quer da minha vida. E aí, baseado nisso tudo, e nessa palavra de continuidade do discipulado, eu separei aqui, para a gente conversar um pouco, essa tarde, sobre 2 ministérios de sucesso. 2 ministérios que verdadeiramente nós vemos na Bíblia que esses homens obtiveram sucesso. Primeiro, Salomão. Inegável. O sucesso do ministério de Salomão. E o segundo, só para a gente fazer aqui um paralelo e conversar um pouco, é o ministério de Paulo. Também inegável o êxito deste ministério. Tanto assim que nós podemos dizer que fomos alcançados por conta desse ministério de Paulo. Mas olha que interessante. Aí eu separei um texto aqui, você também não precisa abrir a Bíblia não, porque senão a gente não vai conseguir, com o tempo que a gente tem, falar aquilo que a gente gostaria de falar. Peguei aqui um texto de Eclesiástico que mostra um pouco do final da vida de Salomão. Salomão fala assim: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. E que proveito nenhum havia debaixo do sol. Olha só que palavra. Melancólico. Não estava bacana, ele não estava feliz com aquilo que tinha acontecido na vida dele, embora tenha tido um ministério de muito sucesso. Né? Olha só outra coisa que ele diz, nesse mesmo capítulo de Eclesiastes 2, tem dois versículos, o 11 e o 15, que diz assim, ó: pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Caramba! O cara que escreveu aquilo ali. Ele está dizendo que até aquilo que ele pediu a Deus, que era sabedoria, também era vaidade. Ou seja, tudo isso que eu realizei não serviu de absolutamente nada. Para mim. Pode ter servido para os outros. Eu posso ter sido bênção para muita gente. Mas para mim, essa é a conclusão que eu tiro quando eu leio isso aqui. Não sei se você tira a mesma conclusão. Estou vendo aqui palavras de melancolia. Final de vida de frustração. Embora seja Salomão. Embora sendo Salomão e realizando tudo que Salomão, né? A gente tem aí o referencial de sabedoria
mas sabedoria que talvez tenha servido para mim, porque hoje eu vejo os escritos dele, tiro proveito desses escritos. Mas para ele está dizendo assim, tudo vaidade. Não me realizei com isso. Agora, vamos ao final da vida do apóstolo Paulo. Olha só que coisa interessante, ele diz aos coríntios, vós sois a minha carta. Vocês são aquilo que se pode dizer ao meu respeito. Eu me orgulho disso. Eu estou feliz com isso. Vós sois a minha carta. Eu investi em vocês e hoje eu tenho alegria com isso. Final da vida de Paulo. Quer ver outra coisa que Paulo escreveu isso? Todo mundo, esse é um clássico. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha que contraste que há entre Salomão, final de vida de Salomão, e final de vida de Paulo. Enquanto Salomão está melancólico, frustrado com a sua própria vida, Paulo está dizendo assim, eu triunfei. Eu estou satisfeito, porque eu venci. Mas se você observar, se nós observarmos o foco de Salomão, você vai ver que o foco de Salomão, ele está nas coisas terrenas, nas questões humanas, na expansão, no crescimento. Não! Esse daí nem me ative a pensar nisso. Não, ele tinha bons propósitos, mas eram propósitos terrenos. Ele queria construir igreja. Ele queria ser um grande homem de negócio. Ele queria que o reino dele mostrasse toda a sua glória. Mas se nós observarmos o ministério de Paulo, nós vemos que Paulo ele estava focado nas coisas celestiais. Paulo estava focado nas coisas espirituais. Ele estava focado na continuidade. Ele estava focado naquilo que era eterno. Qual é o nosso foco? Ganharmos vidas para Jesus. Eu estava falando, desculpa, eu acho que eu sou meio coisa. Eu me emociono com o filme do... Como é que é o nome da lista de Schindler? Porque é fantástico o que esse cara fez. Mas também o que ele fez morreu com ele. Será que ele se preocupou em formar outros Schindlers? Não tenho essa informação. A questão é quem é que vai tocar o meu capítulo? O meu capítulo está bombando. Ele está fazendo jantar todo mês. As pessoas estão vindo, estão aceitando Jesus e estão a bênção. Ontem nós tivemos um jantar maravilhoso. 40 pessoas, cerca de 40 pessoas. É isso que Deus quer através desse ministério. A questão é quem vai fazer quando o amado não puder fazer mais. Será que eu estou preparando o meu substituto? Ou os meus substitutos? E olha que, quando Jesus trata desse assunto, e a gente pode ver em Jesus que o foco dele era exatamente a preparação de 12 homens que pudessem dar continuidade ao trabalho. E ele fala assim, olha só, vós fareis coisas ainda maiores do que essa que eu faço.
Agora a questão é, será que eu estou preparando homens para fazer o trabalho da Donep melhor do que eu estou fazendo hoje? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos formar homens que façam e façam muito melhor do que nós estamos fazendo. Está dando para entender o que o Senhor tem falado comigo a respeito dos 3 pontinhos? Porque o fruto do justo é árvore de justiça. De vida, perdão. O fruto do justo é árvore de vida. É o legado. Nós precisávamos ter, pelo menos, nesse Brasil, mais uns 200 custódios. Concorda? Manuel Tavares, caramba, nós precisávamos ter mais Manuel Tavares. Como precisamos ter mais Ruiz. Precisamos ter mais Francisco Rangel. Precisamos ter mais Júlio. E precisamos ter mais Talib, mais Otomi, mais Rosane. Precisamos. Olha o que Paulo escreveu. Escreveu também aos Coríntios, ele escreve assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de cada um de nós permanecer, e não é só ganhar uma de Jesus, não, cantar, não. E ela precisa permanecer. Para eu ganhar galardão. Não está falando de salvação, não. Está falando aqui de galardão. Olha, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Isso aqui me machucou um pouquinho, sabe por quê? Porque isso aqui fala do acerto de contas, do final da vida. Está dizendo aqui que eu preciso ganhar alma para Jesus e eu preciso que essa alma seja edificada. E como é que vai provar se essa obra que eu fiz é boa? Vai ser provada pelo fogo. Interessante que, literalmente, o fogo queimou o templo. Obra bonita. Uma das 7 maravilhas do mundo. Mas não subsistiu. Mas os discípulos de Paulo subsistiram. Nós estamos aqui. E o que Deus tem falado comigo, eu acho que talvez seja só para a minha vida esse negócio, mas tem me deixado bastante preocupado. A obra o edifício que eu edificar, esse precisa resistir ao fogo. Não pode ser de fogo de palha, não pode ser de palha, de feno, de madeira, coisa que o fogo destrói. Tem que permanecer. Mas para permanecer tem que ser discípulo. Não pode ser herdeiro. Não é verdade? Salomão constituiu herdeiro. Salomão constituiu herdeiro. Roboão.
Aí nós vamos ver que aquilo que Salomão deixou, a obra de Salomão, no discipulado, foi logo no primeiro, o filho já começou a dividir o reino. E a partir desse herdeiro, tudo que Salomão construiu, tudo que Davi construiu foi destruído. Não restou nada. Por quê? Porque pensava nas coisas terrenas. Não pensava nas coisas celestiais, nas coisas eternas. O que nós estamos construindo? Como é que a gente está pensando esse negócio Adonep? Nós estamos pensando em fazer eventos bonitos, onde as pessoas olham, onde os relatórios vão para o Rio de Janeiro, e aquilo ali está muito bonito, está muito legal, está tudo funcionando, mas daqui a pouco eu vou morrer. E Deus precisa que essa obra continue. Porque há uma profecia, foi falado aqui sobre isso. Há uma profecia que a última colheita sobre a face da terra será feita através de homens leigos, nesta associação. Ora, nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus, de prepararmos. O Rui, na hora do almoço, falou assim, ó, se prepara porque vai vir canelada depois do almoço. Não foi, o Júlio? Você falou isso, não foi, Júlio? Vocês podem se preparar, que eu vou dar uma palavra para vocês que vai sair canelada para tudo quanto é lado. Eu espero que você não receba isso como canelada. Mas essa palavra, Deus está falando comigo. Só para concluir, que eu acho que o meu tempo já se foi, né? Foi? Aleluia, Jesus. Jesus disse assim, meia hora? É isso mesmo, é verdade? É? Mas não vou gastar essa meia hora, não. Porque Jesus, ele diz assim, pelos frutos os conhecereis. Sabe, é o que o Júlio falou ainda agora ali, legado. Sabe por que Demos Chacaria é tão conhecido no Brasil? Porque ele preparou discípulos. No Brasil, pelo menos um, ele preparou. Sabe por que seu custódio é tão honrado em todo lugar que a gente vai? Porque deixou discípulos. Não poucos. Não poucos. E a pergunta que fica para a gente, para mim e para você, nessa tarde. Quantos presidentes de capítulo que façam eventos e jantares melhores do que eu e melhores do que você, nós vamos deixar quando Jesus nos chamar? Quantos diretores melhores do que nós vamos deixar? Quantos membros do conselho? Eu tenho que rir. O Júlio estava falando ontem, foi ontem, não foi? Que o Júlio falou assim, não, fui numa reunião de diretores, num evento tal. Aí quando naquele evento eu fiz diferente. Eu falei assim, ó, vem, quem está precisando de oração porque está doente? Aí veio todo mundo, veio diretor, todo mundo que estava na mesa, foi à frente. Aí o Francisco Rangel brincou assim comigo, tá, nós precisamos levar o Júlio lá no conselho. Não foi?
Aí ele até falou assim, poxa, quando a gente olha assim, ó, tem um velhinho, né, Francisco? Não, acho que não. Nós temos lá alguns. A questão é como é que vai ser? Quem serão os membros do conselho? Mas a gente tem que pensar isso hoje. Não dá para pensar isso quando nós morrermos. Até porque, se for baseado nisso que Deus está falando comigo, tá certo? E a gente não começar a trabalhar isso bacana, o fim da vida da gente não vai ser bacana também. Não é? Porque, e depois de muito tempo, veio o Senhor daqueles servos para acertar a conta com eles. Vem cá, e minha obra, como é que fica? Legal, você fez, bonito, tá? Parabéns, show. Entra no gozo do teu Senhor. Mas e aí, a partir daí? Como é que esse negócio vai ficar? É responsabilidade. Bom, como tratar isso? Como resolver isso? É o que a gente estava conversando hoje de manhã, no café. Eu, a Thelma, o Francisco Angel, tomamos café, nós estávamos conversando desse assunto, não é isso, Thelma? E o que a gente chega à conclusão é de que a gente está deixando de fazer as coisas fáceis, as coisas simples, para criar coisas que Deus não deu para essa associação. Eu acredito que pelo menos 99%, talvez 100% das pessoas que estão aqui, elas foram formadas na Adonep, nós todos fomos formados na Adonep, através de seminário. Ah, mas eu não tenho mais nada para aprender em seminário, mas não é você que precisa aprender, nem sou eu que preciso aprender. O que precisa aprender são aquelas pessoas que foram no jantar ontem e aceitaram Jesus. Concorda? Nós todos que estamos fazendo a Adonep hoje, nós fomos formados através dos seminários. Nós fomos formados através dos workshops. Nós fomos formados através das reuniões plenárias. Nós fomos formados através de encontros como este. Só que nós não queremos fazer esse tipo de trabalho, sabe por quê? Porque nós já estamos cansados disso. 2 seminários por ano? Ah, para quê? Não precisa disso não. Mas olha, como que você vai passar a sua experiência, o seu conhecimento, aquilo que Deus te deu, para as pessoas que estão chegando hoje? Sabe, eu tenho visto nas reuniões plenárias hoje, lá no nosso capítulo, no 002, não é melhor de capítulo nenhum, é complicado esse negócio de treinar testemunho. Porque a pessoa, primeiro que tem medo desse negócio chamado microfone. E elas não querem falar. E elas não querem falar. Mas se toda hora não ficar insistindo, e ficar insistindo, e ficar insistindo, elas não vão falar nunca. Mas nós precisamos dar tempo para isso. Aí a pessoa vai ali, vai por muito sacrifício. Nós temos até um exemplo lá de um jovem, o Fábio. Olha que luta foi para aquele garoto, pelo menos falar um pouquinho da vida dele. Porque todas as pessoas têm um testemunho. Não dá para a gente ouvir assim, mas a gente, desculpa, perdoa, mas não dá para a gente dizer assim, mas a gente está com falta de preletor. Não, nós não estamos treinando preletores. Porque todas as pessoas que vêm para esse ministério, que aceitam Jesus nesse ministério, todas elas têm um testemunho. A questão é que nós não estamos fazendo o nosso trabalho de preparar essas pessoas para darem testemunho. Sabe? Talvez seja muito mais importante para um convidado nosso que venha no jantar ouvir o testemunho do seu Manel da padaria que está do lado da casa dele, do que um preletor que vai vir de Manaus.
Porque o seu Manel da padaria, ele conhece o seu Manel da padaria, e ele vai achar interessante como é que seu Manel da padaria traía a Dona Maria da padaria, era infiel, fazia isso, tudo, e agora o seu Manel da padaria mudou, o caráter do seu Manel da padaria não é mais aquele caráter. Ele vai falar, caramba, se funcionou com o seu Manel da padaria, que eu conheço há 200 anos, pode funcionar comigo também. Mas nós temos que preparar o Manel da padaria, que vem no nosso jantar. Então, esse menino Fábio, como eu estava falando, foi muito difícil, complicado. Até que ele já não aguentou mais, eu creio que ele até aceitou falar um pouquinho da vida dele, porque para deixar de ficar a gente chateando ele. E aí ele foi lá, e ele deu um testemunho até que interessante e tal. Aí, na semana seguinte, a pessoa que estava com esse compromisso de treinar o Fábio, falou assim, olha só, na semana passada você deu o seu testemunho, mas no seu testemunho estava assim, assado, cozido, frito. Pô, vamos fazer de novo, para poder ajustar alguma coisinha? Ó, você tira isso aqui, bota aquilo ali assim, faz assim, faz assim. Ah, mas não quero. Não, vem cá, tal. Falou pela segunda vez. Falou mais umas 3 ou 4 vezes. Sabe quem é esse rapaz? É o presidente do capítulo de Niterói, hoje. Tem 30 e poucos anos. Fazendo um trabalho belíssimo. Sabe, todos os meses tem jantar. Todos os meses tem evento do apoio feminino. Todos os meses tem evento do apoio jovem. Integrou os jovens. Isso é difícil, sabia? Sabe por que não tem jovem aqui? Porque eu vi a conversa nossa, é muito chato. Para ficar no nosso meio, né? Para eles é muito chato. Mas sabe o que está acontecendo lá? Juntou, misturou. Misturou aí o que eles chamam lá de sênior, né, com os jovens. E está fluindo bem. E a gente está vendo o seguinte, que é dali para frente mesmo, não vai ter mais corona naquele capítulo. Os jovens ainda são muito delicados, muito delicados. Com a gente. Chama de sênior, É verdade. São respeitosos. São respeitosos. Então, agora eu fiquei feliz, o Rui falou assim, ó, em abril do ano que vem, já vai estar agendado o primeiro evento do Encontro Jovem, do Apoio Jovem do Rio Grande do Sul. Olha, esse é o caminho. Não tem outro caminho, não. Agora, nós precisamos fazer os seminários, sabe? Para aqueles que não são tão jovens, aprendam o que nós aprendemos. E nós mesmos. Ontem também eu vi o Rui falar, o Júlio falar, ontem ou hoje, eu acho que foi hoje, o Júlio falar, não, foi ontem. Ele falou assim, ó, eu faço 30 seminários por ano, porque me convidam para fazer seminário aí direto, eu faço 30 seminários por ano. Mas eu vou para os seminários e eu sento para ficar escutando e aprendendo as coisas que os ministradores dos seminários estão fazendo. Foi assim que você falou? Não falta. Não sei, ele falou assim também, não falto no seminário do meu capítulo. Não falto no seminário onde eu sou diretor. Estou sempre lá, porque eu estou lá sempre aprendendo. Tal. Legal. Pode ser que a gente aí não tenha mais essa necessidade de aprender, mas que tem necessidade de fazer seminário, tem. Não é verdade? Isso é indispensável. Não tem como. Essa palavra que a gente está falando aqui, eu vou falar 200 vezes, eu nunca vou falar da mesma forma como estou falando aqui. A palavra do Senhor, ela se renova. É a mesma coisa. Então agora a gente não vai fazer o jantar. Olha só, o jantar é indispensável, não podemos deixar de fazer jantar. Aliás, nós precisamos compreender que tudo que a gente faz é em função do jantar. O apoio feminino, o foco precisa ser o jantar. Francisco Rangel hoje estava falando a respeito da visão, que a visão é uma estratégia para nós alcançarmos a nossa missão, para nós realizarmos a nossa missão, nós temos a visão. E muito bem colocado, eu estou só ratificando aqui, ele está dizendo o seguinte, que a nossa missão é
a igreja. É. Por quê? O que é missão? Missão é razão de existir. Não é isso? Quando a gente faz aí reengenharia, quando a gente vai estudar empresa, essas coisas todas, primeira coisa que o consultor chega lá e quer saber o seguinte: afinal de contas, qual é a missão dessa empresa? O que é missão? Missão é a razão de existir. E qual é a razão de existir da Donep? É aquilo que ardia no coração de Demos. O que ardia no coração de Demos? Ele ia para a igreja, e a igreja ele via um monte de mulheres com vestidos coloridos, com cabelo muito bonito e pouco homem. Aí, isso é que foi a razão da Donep vir à existência. É trazer homens para, através dos eventos da Donep, preparar esses homens aqui, mas o objetivo é lá, é a igreja. É claro que dentro desses multidão de homens, muitos têm chamado para continuar fazendo o trabalho da Donep. Mas o nosso negócio é preparar esses homens, discipular esses homens e mostrar para eles: olha, você precisa ser batizado, você precisa dizimar, você precisa estar sob a autoridade de um pastor. Essas são as coisinhas básicas que a gente fala aqui na Donep. E aí aqueles que têm chamado para permanecer no ministério, eles vão permanecer. Mas essa é a nossa missão. Mas só porque minha meia hora agora, eu acho que acabou, né? Ou não? Pode falar mais meia hora? Não, chega. Eu estou sendo até enjoado com os irmãos. Aquele que ganha almas é sábio, mas o fruto do justo é árvore de vida. Vamos discipular. Deus abençoe os irmãos.